Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho? Oi? Beleza, ok. Pessoal, primeiramente, agradecer a Vitor Maia pela excelente aula do protocolo de intubação orotraqueal, tá? Agradecer também a presença de todos que estão aqui na noite de terça-feira para poder ouvir a gente falar sobre intubação e via aérea difícil. Reforçar também a importância, né, do que é esse tipo de capacitação na educação permanente na área assistencial, principalmente para nós que lidamos com pacientes críticos e pacientes que têm diversas outras patologias que necessitam de uma abordagem rápida, né? Não só para a parte da pessoal da área médica, mas também como para o pessoal das outras áreas de assistência, tá? Como todos sabem, meu nome é Lucas e eu faço parte do Corpo Clínico de Médicos Plantonistas da UTI 2 do USE, e vou falar um pouquinho agora sobre o manejo da via aérea difícil, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o manejo da via aérea difícil é que só existe via aérea difícil se nós conseguirmos fazer todos os passos do protocolo inicial de intubação orotraqueal de maneira correta, se tivermos todos os materiais de maneira correta e se tivermos o treinamento correto, né? Quando tudo isso estiver aliado e mesmo assim nós tivermos uma dificuldade de intubação, aí nós estamos falando realmente de uma via aérea difícil, tá? E alguns pontos que eu gostaria de trazer em relevância quanto ao cronograma da nossa aula. Primeiro, vou falar de algumas observações importantes, né, sobre a via aérea difícil e via aérea falha. Vou falar sobre algumas definições e alguns dados estatísticos sobre via aérea difícil e via aérea falha. Vou falar sobre identificação e preditores. Vou falar um pouquinho sobre o fluxograma, né, onde a gente vê tanto o fluxograma da via aérea difícil quanto o fluxograma da via aérea falha. Vou falar também de dispositivos e de manobras que a gente pode fazer quando estivermos diante de uma via aérea difícil, tá? Ou de uma via aérea falha. E vou falar também de alguns casos práticos, tá? Vale ressaltar que a aula de via aérea difícil, na verdade, ela tem um cunho muito prático e fica difícil, na verdade, falar através de uma aula teórica sobre isso. Inclusive, eu queria depois ver com o Gustavo se a gente transformaria essa aula no workshop, visto que, na verdade, essa aula tem um teor muito mais prático, tá? Então, vocês vão ver pouco texto e muitas imagens, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Para começar, eu sempre começo por que a gente fala sobre via aérea difícil, tá? Eu sou um médico que eu venho tanto da urgência, da emergência e do atendimento pré-hospitalar. Então, querendo ou não, já lidei muito com pacientes com via aérea difícil e eu posso dizer a vocês que essa é a nossa realidade, tá certo? Como vocês podem ver nessas imagens, o paciente obeso, que tem pescoço curto, o paciente que é idosinho, que tem deformidades faciais, que não tem dentes, o paciente que é vítima de trauma, principalmente os traumas faciais, os traumas cervicais, os pacientes, como eu falei para vocês ali, muitas vezes hipoxêmicos e obesos, e outros pacientes que possam ter deformidades das vias aéreas. Para nós que lidamos com urgência, emergência e terapia intensiva, essa é uma realidade. Então, vale ressaltar a importância desse tema, né? E claro, para lidar com isso, nenhum médico lida com isso sozinho. É preciso de uma equipe capacitada para poder com que o nosso aprendizado possa ser posto em prática para que a gente consiga dar o melhor atendimento que a gente precisa para esses doentes. E vale ressaltar a importância da via aérea, tanto que a abordagem da via aérea sempre está em primeiro lugar nos protocolos de abordagem ao paciente crítico, exatamente porque normalmente é o que mais leva o paciente a óbito em cenários onde o paciente pode estar crítico. Valendo, são assim, ressaltar essa importância. E não somente isso, trago algumas imagens também para cá, da nossa própria UTI, tá certo? Para vocês verem que isso é uma realidade nossa também, tá? Nós podemos ver aqui um paciente, né, com uma tumoração na região cervical, fazendo desvio de traqueia. Temos uma paciente extremamente obesa, que tem uma distância entre o queixo e o externo extremamente curta, né, o famoso pescocinho, e um paciente idoso que não tinha dentadura e, além disso, tinha uma barba muito grande. Né? Então, assim, para mostrar para vocês que essa realidade não é a realidade externa, é uma realidade nossa também, reforçando assim, a importância de darmos atenção a esse tema. Eu procurei uma foto de uma equipe assistencial da UTI e acabei encontrando, inclusive, essa aqui, do USE. Né? Se eu não me engano, esse que está aqui na ponta é Felipe, e consigo reconhecer algumas pessoas aí nessa imagem, acho que aqui é Bruno Alves, enfim, para mostrar a importância da capacitação de todos os profissionais que trabalham na UTI nesse tema.
Tá? Alguns pontos importantes, pessoal, é que existe uma diferença grande entre a abordagem da via aérea difícil pelo anestesista dentro do centro cirúrgico e a abordagem da via aérea pelo plantonista de UTI ou da emergência, tá? Aqui a gente vai se ater principalmente à abordagem da via aérea pelo plantonista na UTI e na emergência. E outra coisa que a gente tem que destrinchar é a diferença entre uma via aérea que ela é anatomicamente difícil para uma via aérea que ela é fisiologicamente difícil, tá? A via aérea anatomicamente difícil é aquela via aérea que, por questões anatômicas ou logísticas, não consegue ser acessada. E a via aérea fisiologicamente difícil é aquela onde o paciente tem comorbidades clínicas que podem dificultar ou gerar um desfecho ruim para aquele paciente durante a laringoscopia ou todo o processo de intubação, tá certo? Como a gente vai focar aqui nessa parte da via aérea anatomicamente difícil, talvez a parte de via aérea fisiologicamente difícil, que envolve os pacientes chocados, hipoxêmicos, com acidose metabólica, para uma outra aula, para um outro momento, tá certo? Como esse slide eu já passei. Então, pessoal, vamos começar com algumas definições, tá certo? O que seria, então, definido como uma via aérea difícil, né? A via aérea difícil é aquela via aérea que, no exame pré-intubação, você tem atributos físicos que podem tornar difícil, tanto a laringoscopia desse doente, né, que é o ato de passar a lâmina para poder tentar passar o tubo, a ventilação com bolsa válvula máscara, o uso de um dispositivo extraglótico, como, por exemplo, uma máscara laríngea, ou até a própria realização da cricotireoide. Então, muitas pessoas acham que a via aérea difícil, ela só é difícil quando você tem uma dificuldade de laringoscopar aquele doente. E não é isso, nós temos uma abordagem muito mais ampla para essa definição, certo? E a via aérea falha, ela é definida como 3 pontos. Ou pode ser aquela via aérea que foi tentado 3 vezes ser laringoscopada por um intubador experiente, sem êxito, tá? Ou aquele paciente que precisava ser intubado com ação imediata e na melhor tentativa, que é a primeira tentativa, já não foi, né, realizado, também considerado via aérea falha, ou quando você tem, além de não conseguir laringoscopar, você não consegue oxigenar esse paciente, que é uma das piores situações que a gente pode ter durante a abordagem da via aérea do paciente, que é o famoso NINO, não intubo e não oxigênio, tá? Vale ressaltar alguns dados importantes, que a laringoscopia difícil no ambiente de urgência e emergência, ele equivale a 10% dos casos das laringoscopias, ou seja, é um valor alto, sendo que dessas vias aéreas difíceis, falham 1% delas, tá? Se a gente pegar um número grande, vocês vão ver que é uma taxa grande para o número de pacientes com os quais nós lidamos diariamente, tá? E desses, evoluem para via aérea cirúrgica cerca de 0,1%. Vale ressaltar também que esses dados, eles são de urgência e emergência, tá, pessoal? Quanto a dados que envolvem centro cirúrgico, não trouxe aqui por não ser o foco da nossa aula nesse momento, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente já definiu, e agora a gente precisa entender quais são os preditores de uma via aérea difícil e saber identificá-los, tá certo? É extremamente importante que a gente entenda que deve ser prática rotineira da gente tentar identificar os preditores de via aérea difícil em qualquer paciente que esteja sob a nossa assistência. Seja aqueles pacientes que estão em iminência de intubação, ou seja, aquele paciente que você vê que tem uma patologia que pode evoluir para uma intubação, ou até mesmo aquele paciente que chegou na UTI, está estável hemodinamicamente, respiratoriamente, mas é preciso que você estabeleça para que haja uma preparação para aquilo ali, tá certo? E para avaliar esses preditores, como eu falei para vocês, desses 4 pontos que definem uma via aérea difícil, existem mnemônicos para cada um deles, tá, pessoal? Eu vou dar prioridade aqui aos mnemônicos que falam a respeito dos preditores da laringoscopia difícil e também da ventilação em bolsa válvula máscara difícil, tá? Os outros eu vou passar um pouco mais por cima, até porque eles se repetem, tá bom? Então vamos começar pelos preditores da laringoscopia difícil, tá certo? Antes de falar sobre esses preditores, eu esqueci, vamos falar um pouquinho sobre a classificação de Comark-Lehane, tá? Toda vez que a gente vai laringoscopar um doente, a gente vai ter uma visualização dessas cordas vocais através do eixo oral, né, que é o eixo pelo qual a gente consegue ter a visualização. Como no posicionamento que Vitor falou, o ideal é que a gente alinhe os 3 eixos, né, o eixo oral, o eixo laríngeo e o eixo faríngeo, para permitir essa visualização direta. Como resultado, a gente pode ter 4 graus de visualização dessa via aérea desse paciente, dessa laringe desse paciente, que vai de 1 a 4, sendo que 1 é o melhor dos mundos, né, onde a gente consegue ver as cordas vocais e o orifício mesmo da laringe, e o grau 4 é onde a gente não consegue visualizar quase nada, apenas a ponta da epiglote, tá certo? Que é um dos cenários ruins também. Lembrando que o grau 1 e 2 tem altos índices de sucesso na passagem do tubo, e o grau 3 e 4 tem uma relação com intubação difícil ou falha, tá certo? E quais são esses preditores para essa laringoscopia difícil, né? Existe um mnemônico chamado de Lemon, né? O primeiro que ele fala é sobre observar, né? Olhar o doente, ter aquele gut feeling de você olhar para o paciente e você pensar, poxa, esse paciente é difícil. O que a gente pode levar em conta disso, né? Veja essa imagem, por exemplo, de uma criança que provavelmente tem uma tumoração aí
na região da boca, um paciente que foi vítima de trauma, está com muito sangue na via aérea, está com bastante secreção, né? Aquele paciente que está com a voz abafada, está secretivo, já tem o estridor, ou está muito dispneico, né? Então, não existe algo objetivo a se avaliar, isso vai muito da experiência do médico na abordagem desses doentes, tá certo? Outro preditor importante é a avaliação anatômica, o evaluate. O que a gente pode fazer nesses pacientes, tá? Existem 3 marcos anatômicos que a gente pode avaliar nos pacientes, que é a abertura da boca, né? A distância entre o queixo e o ocioide e a distância entre o ocioide e a membrana e a cartilagem tireoide, tá certo? É a famosa regra do 3-3-2. Quando a gente avalia a abertura oral do paciente, a gente está vendo exatamente como a gente vai conseguir passar o laringoscópio, o tubo e a visualização direta que a gente vai ter, tá certo? No outro ponto, que é a distância entre o queixo e o ocioide, a gente vai ter a abertura mandibular desse paciente, que é para onde a língua se desloca normalmente quando a gente vai fazer essa laringoscopia. Ou seja, deve haver espaço para que no momento da laringoscopia essa língua se desloque para poder fazer uma abertura oral que a gente possa visualizar e passar o tubo. E outra distância que é entre o ocioide e a membrana tireoide é exatamente a distância da laringe e da epiglote. Tá? Ou seja, pacientes que têm essa distância menor do que 2 dedos do paciente são pacientes onde vão ter a via aérea muito anteriorizada, podendo tornar difícil a visualização dessa laringe. Tá? Então, pessoal, esse é um parâmetro que a gente pode utilizar na UTI. São 3-3-2, tá certo? Outro muito importante é o Mallampati, tá? O Mallampati, ele é uma avaliação visual que ela é feita através da abertura da boca do paciente. Necessita que o paciente esteja consciente e necessita que o paciente, além de abrir a boca, ele não faça fonação, porque na fonação você pode ter estruturas que compensam essa abertura, tá certo? Onde temos também de classe 1 a 4, sendo que a classe 1 é o melhor dos mundos, a gente consegue ver a maioria das estruturas, tá certo? Em alguns pacientes a gente consegue até ver a epiglote, e a classe 4 é quando a gente consegue nem ver os pilares amidalianos, tá? Lembrando que o Mallampati 1 ele está mais associado às intubações mais fáceis e a classe 4 a intubações mais difíceis. Vale ressaltar que é um pouco mais difícil para nós, no nosso meio, avaliar o Mallampati devido aos pacientes com várias comorbidades, às vezes pacientes que estão confusos, desorientados ou com outros quadros clínicos que impeçam. Então, muitas vezes, esse mnemônico, para nós que trabalhamos na urgência e na emergência na UTI, ele vira só Leon, tá? Porque a gente vai poder só avaliar isso. Outro fator importante, pessoal, é obstrução da via aérea e a obesidade, tá certo? Aí nessas imagens vocês podem ver, né, uma via aérea demasiada após extubação, um paciente com epiglotite, um paciente com corpo estranho na via aérea e o próprio paciente obeso, né? Porque o paciente obeso, ele tem a hipertrofia e hiperplasia das estruturas em volta da própria via aérea, o que dificulta a visualização, e também tem o peso do próprio tórax, né? Que fica difícil depois, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, para ventilar esse paciente com bolsa, válvula, máscara. Vale ressaltar que essas questões dos corpos estranhos, eu não sei se vocês têm essa experiência, eu que já trabalhei em hospital regional do interior, na Ala Vermelha, todo paciente que desmaia no interior, normalmente eles colocam um alho, né, dentro da boca do paciente. Já não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que quando eu vou laringoscopar o doente, está lá o alho, pronto para cair na via aérea. Então, a gente sempre tem que estar atento. Nesses casos de obstrução por corpo estranho, é sempre importante a gente estar com uma pinça de McGill, que é para poder a gente fazer, né, muitas vezes, sacar esse corpo estranho desse paciente. Então, viu que esse paciente pode ter, já sabe que esse pode ser um fator de laringoscopia difícil, né? Aquele paciente que foi estubado está fazendo estridor laríngeo, aquela criança que chega na urgência com estridor laríngeo pode estar com epiglotite, tá certo? Aquele paciente que teve aspiração de corpo estranho, tudo isso já é um preditor para a gente. E o último preditor da laringoscopia difícil seria realmente a mobilização cervical, tá certo? Como o Vitor falou, a mobilização cervical é extremamente importante para poder alinhar os eixos e pacientes que são vítimas de trauma, que até que se prove o contrário, são pacientes que tiveram trauma cervical, onde a gente não pode fazer essa hiperextensão da cabeça. Pacientes idosos que têm processo de artrose nos ossos da coluna cervical também, que não conseguem fazer isso. Ou pacientes que tenham cicatrizes cirúrgicas, ou cicatrizes de radiação, ou cicatrizes de queimadura na região cervical, também são pacientes que vão ter difícil extensão do pescoço, difícil alinhamento dos eixos e também uma provável laringoscopia difícil, tá, pessoal? Então, vamos decorar isso aqui, né? Se a gente puder decorar para a nossa realidade, seria o Léo, né? Como eu falei para vocês. Então, tem que estar na nossa mente. Temos que estratificar o doente, temos que ter aquele reflexo, né? Olhou para o paciente, a gente já começa a ver as características desse paciente para poder estabelecer se esse paciente vai ter laringoscopia difícil ou não.
Importante também, pessoal, que no paciente onde a gente não consegue laringoscopar, o segundo passo é sempre fazer uma medida de resgate para esse paciente durante o processo de intubação. E, na maioria das vezes, vai ser a ventilação bolsa-válvula-máscara. Mas nem sempre essa ventilação com bolsa-válvula-máscara vai ser efetiva. Né? Então, a gente vai também ter que ter preditores para poder saber quais são esses pacientes que vão ter provável ventilação com bolsa-válvula-máscara difícil, que é isso que a gente vai ver agora. E o mnemônico, ele é um pouco diferente, tá, pessoal? Ele é o Roman. Vocês vão ver que vai ter alguns aqui que vão se repetir, tá certo? Então vai ficar muito fácil para a gente decorar. Então, por exemplo, o R, ele é de pessoas que sofreram radiação na região cervical ou tem alguma restrição cervical, tá certo? São pacientes que vão ter uma ventilação difícil. Pacientes obesos, né, com síndrome de apneia obstrutiva do sono, ou pacientes gestantes, também exatamente pelo excesso de peso ali na região do tórax, né, vai ser muito difícil a gente conseguir ventilar esse paciente. Outro ponto importante são pacientes com malampate ruim, aí mais uma vez a limitação do método, como eu falei para vocês, pacientes que não conseguem fazer com que a máscara do dispositivo bolsa-válvula-máscara esteja aderido, né, como pacientes, por exemplo, que têm barba grande, pacientes que têm, por exemplo, a ausência de dentição e também não tem ausência de dentadura, né, eu sempre falo, né, se um dia for para UTI, Deus me livre, a primeira coisa que eu quero que faça é que corte minha barba, certo? E também os pacientes do sexo masculino, são fatores de risco para poder ter uma ventilação com bolsa-válvula-máscara reduzida. Além disso, pessoal, a idade acima dos 55 anos e também o fato do paciente não ter nenhum dente, nem prótese, nem dente natural, é preditor de ventilação bolsa-válvula-máscara difícil. A idade é principalmente pela perda de estrutura de massa muscular e óssea na região da face, impedindo o acoplamento, tá certo? E a questão dos dentes também pela distorção da anatomia da boca. Mais para frente eu vou falar sobre alguns passos práticos que a gente pode fazer para poder reduzir essas questões aí, tá bom? E agora, pessoal, depois que a gente tenta resgatar o paciente com a bolsa-válvula-máscara, né, que é o primeiro mecanismo de resgate que normalmente a gente utiliza, a segunda que a gente pode tentar fazer normalmente é utilizar um dispositivo extraglótico. Né? O que é um dispositivo extraglótico? Vou falar um pouquinho mais da frente sobre um, mas são aqueles pacientes que eles não estão basicamente na glote, eles podem estar retroglóticos ou supraglóticos. Aqui eu vou falar basicamente sobre os supraglóticos, especificamente sobre a máscara laríngea, que faz mais parte da nossa realidade, tá certo? Mas quando a gente vai passar um dispositivo extraglótico, a gente tem também preditores que isso não vai funcionar. Entre eles, se repetem, né, o dos outros, mas tem dois que são específicos aqui, que é a distorção da via aérea, como, por exemplo, esse paciente que a gente teve aqui, porque não adianta você conseguir passar um dispositivo que não vai acoplar lá na região supraglótica, por exemplo, como a máscara laríngea, ou também uma distância entre o queixo e o externo reduzido, tá certo? Por também distorção de anatomia, tá? Pessoal, não vou falar agora especificamente dos critérios para cricotireoidistomia difícil, porque além de ser um procedimento menos realizado, eu vou falar um pouco mais à frente, tá certo? Pessoal, foi publicado aqui no Jornal de Anestesia, né, esse score, que é o score de Macocha, que ele, na verdade, foi um score que tentou juntar todos esses preditores de via aérea difícil em um score apenas, para poder ser avaliado a taxa de viés aéreas difíceis em pacientes críticos, tá? Aqui não é em pacientes centro cirúrgico. E como vocês podem ver nessa tabela que eu estou mostrando a vocês aqui, essa vai levar muito em conta todas as outras que eu falei para vocês, como malampate, síndrome de apneia do sono, mobilidade cervical reduzida, etc. Só que ele leva em conta mais dois pontos que não são levados nos outros preditores. Um deles é relacionado ao fator clínico do paciente, como vocês podem ver, coma e hipoxemia severa, tá certo? E outro que é relacionado ao operador, o fato dele ser não anestesista. Então, nós que estamos na UTI, nós que estamos na urgência e emergência, já não somos anestesistas, então nós já, querendo ou não, já é um fator de risco para o doente o fato de estar sendo abordado por um paciente que não ou por um médico que não é especialista em anestesiologia, tá certo? E outra coisa é que esse índice, quanto maior for, ele é pior, sendo que quando ele passa de 4, a taxa de insucesso na intubação chega a passar dos 30%. Então, ele é um score um pouco mais simples de ser avaliado, onde tem uma pontuação que difere um pouco dos outros, que é um caráter mais qualitativo de análise, tá, pessoal? Então, o que acontece? Então, a gente já falou sobre os preditores, né? A gente pegou, então agora vamos para a prática, né? A gente vai pegar um paciente que está lá, nós olhamos para esse paciente e vimos, de acordo com aqueles preditores, vai ser uma via aérea difícil. Muito provavelmente vai ser uma via aérea difícil, tá certo? Os estudos mostraram que quando a gente prevê que uma via aérea não vai ser difícil, muito provavelmente ela realmente não vai ser difícil, tá certo? Então, por isso a importância da gente poder fazer esse
essa previsão sempre que nós precisarmos entubar um doente, certo? Então, previu que vai ser uma via aérea difícil, chama ajuda. Não tem essa de que, sou o melhor, não existe. Quem trabalha na urgência e emergência já lidou com um paciente de via aérea difícil, percebe o quão crítico é aquele momento e quanto, às vezes, a gente precisa até de uma ajuda cognitiva de um colega do lado para poder ajudar a gente nos passos, querendo ou não, um ambiente de emergência é um ambiente conturbado. Então, pedir ajuda é sempre o primeiro passo, tá certo, pessoal? Lembrar, o segundo passo esse paciente ele tem preditor, mas eu sou forçado a agir, ele está com uma condição clínica que pode levar ele a um desfecho muito pior se eu não agir imediatamente, né? Na urgência e na emergência da UTI, normalmente os pacientes são esses, né? A gente está forçado a agir naquele momento. Caso a gente seja forçado a agir, aí não tem jeito. A gente vai ter que fazer a sequência rápida de intubação, como o Vitor Maia falou para vocês. Porém, se a gente não está sendo forçado a agir, o que é que a gente pode fazer primeiro? Beleza, esse paciente ele tem preditor de laringoscopia difícil? Tem, beleza. A segunda pergunta que a gente vai fazer: e para ventilar esse paciente, caso eu não consiga laringoscopar? Ele tem previsão também de ventilação com bolsa válvula máscara ou com um dispositivo extraglótico difícil? Se tem, aí a gente tem que pensar, parar um pouco. Lembrando que esse é o paciente que a gente não precisa agir imediatamente, tá certo? E aí, quando a gente tem um paciente onde a gente tem essa previsão e a gente tem um pouco de tempo para agir, a gente pode tentar outras técnicas, tá certo? Como, por exemplo, a técnica do paciente acordado, ou videolaringoscopia, endoscopia flexível, que muitas vezes não é a nossa realidade na UTI, tá certo? Eu, particularmente, nunca entubei um paciente acordado e, particularmente, não tenho manejo desse bloqueio anestésico oral para fazer para o paciente. Então, normalmente não é uma prática que eu tenha. Porém, se você vê que esse paciente, mesmo com previsão de ventilação bolsa válvula máscara positiva, aí sim você pode proceder novamente com a sequência rápida de intubação, estando sempre preparado para um possível nino, né, que é o não intubo e não oxigênio, para proceder para uma via aérea cirúrgica, tá certo, pessoal? Então, nesse fluxograma aqui, se você tenta, se está falhando na oxigenação ou se está falhando na laringoscopia, você está diante de uma via aérea falha, como aquelas definições que eu falei para vocês, tá certo? Então, agora nós vamos para o fluxograma da via aérea falha, né? Tentou 3 vezes um experiente e não conseguiu, ou você na melhor tentativa porque precisava agir não conseguiu, ou é aquele paciente que não está nem intubando nem ventilando, mesmo na primeira, tá certo? Então, o que a gente vai fazer para esse paciente? A gente vai avaliar, está tendo falha de oxigenar esse paciente com um dispositivo extraglótico, ou seja, uma máscara laríngea ou com ambu? Aí estamos naquela situação, nem intuba e nem oxigena. Para mim, que trabalho com isso há algum tempo, é a pior sensação na medicina. É você ver a saturação do paciente caindo e você não conseguindo visualizar essa via aérea desse paciente. E aí, nesses pacientes, normalmente não vai adiantar você passar uma máscara laríngea, porque se você não está conseguindo entubar, ou é porque tem alguma coisa obstruindo esse fluxo da ventilação bolsa válvula máscara ou da máscara laríngea, e você vai ter que proceder, então, com a via aérea cirúrgica de urgência, tá certo? Outra coisa que, se você tiver diante de uma via aérea que falhou, porque você tentou mais de 3 vezes e não conseguiu, mas você está conseguindo manter a oxigenação desse paciente, aí você pode pensar numa videolaringoscopia, numa endoscopia flexível, pode sim tentar num dispositivo extraglótico, né, numa máscara laríngea, para poder tentar segurar a via aérea daquele paciente até você conseguir um método definitivo, que é como eu falei para você, como o Vitor falou para vocês, que é conseguir colocar um balonete abaixo das cordas vocais desse paciente, tá certo? Com vedação dessa via aérea. Então, via aérea falhou, tá falha, chama mais alguém, chama o cirurgião, chama os colegas, porque a gente vai estar diante de um paciente que pode evoluir com óbito ou com bastante morbidade, tá certo, pessoal? E é por isso que nesse momento é tão importante nós termos, além de pessoas capacitadas, né, nós precisamos ter também material, né, para poder fazer tudo isso. Eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês sobre isso. Eu só queria fazer uma pergunta, se está tudo certinho com a aula, vocês estão conseguindo ver o slide direitinho. Beleza. Bom, pessoal, e aí, depois que a gente identificou a via aérea difícil e a via aérea falha, como eu falei para vocês, eu tenho que reforçar aqui agora o que a gente pode fazer, né, para minimizar os efeitos disso, tanto do ponto de vista de condutas, trabalho em equipe, manobras, enfim. Na verdade, aqui não são só equipamentos que eu vou mostrar, mas é tudo que a gente pode fazer do ponto de vista prático para poder reduzir isso, tá? Pessoal, primeiro, extremamente importante é trabalho em equipe.
É muito difícil você lidar com a via aérea difícil ou com a via aérea falha quando você olha para o lado e ninguém está sabendo o que fazer, tá? Por isso que é extremamente importante que enfermeiros, técnicos de enfermagem, outro colega médico esteja do seu lado, os fisioterapeutas também, todos estejam alinhados no que deve ser feito. Então, é muito importante que quando a pessoa vai entubar e ele previu que pode ser uma via aérea difícil, ele faça logo um plano A e um plano B. Tá? Para todo mundo saber. Ó, pessoal, se eu não conseguir laringoscopar na segunda vez aqui, vou chamar o colega vai tentar, se ele não conseguir, vamos preparar um dispositivo extraglótico, uma máscara laríngea, vamos preparar um buge, para deixar tudo preparado. A etapa da preparação, ela tem que ser a etapa mais longa de todas. Claro, se você puder esperar, né? Para que no momento onde você proceda com a intubação, possa dar tudo certo, tá certo? Então aqui tem uma imagem, pessoal, de uma intubação com 6 pessoas, né? Você tem o primeiro intubador, o segundo intubador aqui, tem uma pessoa que fica responsável pela parte dos equipamentos e das manobras cricóides, como o Vitor Maia falou, uma pessoa que vai ficar no monitor, olhando os sinais vitais daquele paciente e administrando as drogas, um circulante que vai pegar medicações ou algo que precise, e uma pessoa que vai ficar monitorizando tudo ali para poder fazer com que tudo age em sincronia. Tá certo? Isso aqui é o melhor dos modelos. Na nossa UTI a gente tem, né, graças a Deus, pessoas para fazer isso. Eu que venho do SAMU, onde a gente não tem pessoas, muitas vezes, às vezes é só a gente, condutor, enfermeiro e técnico, a gente tem um pouco de dificuldade nisso, mas graças a Deus, na UTI a gente tem tempo para poder se programar muitas vezes, a gente tem pessoas para poder fazer isso, então isso vai ser pelo bem do paciente, tá certo? Então, pessoal, o que a gente pode fazer do ponto de vista de posicionamento, né? Vitor Maia tinha falado para vocês do posicionamento habitual, né, que normalmente a gente coloca um coxim nesse paciente, né, um coxim suboccipital, normalmente deixa o paciente em 30 graus, que é para poder alinhar os eixos, né. Agora, existem pacientes, pessoal, onde o peso da caixa torácica, mesmo nessas posições, vão ser um fator impeditivo ou fazer com que a via aérea seja difícil. Então, por isso que a gente recomenda para pacientes obesos, como vocês estão vendo aí, a posição de rampa, né. Estamos vendo aqui um paciente simulando aqui no APH e uma paciente aqui no centro cirúrgico, né? Essa posição de rampa, onde você, primeiro, você alinha, né, o lóbulo da orelha, né, com o externo, e você tira também o peso desse tórax na hora que você for precisar ventilar esse paciente em bolsa válvula máscara, tá bom? Além disso, você consegue um melhor alinhamento dos eixos, tá, pessoal? Oral, laríngeo e faríngeo. De início, eu sempre dizia que posicionamento é o melhor posicionamento, que posicionamento é tipo assim, é muito individual. Mas hoje, cada vez mais, eu me convenço de que posicionamento, tem vários estudos para isso, esse é o melhor posicionamento para você entubar um paciente nesse perfil, tá certo? Outras coisas que podem ajudar, pessoal, são as manobras, principalmente a manobra de bump, como foi falado aí por Vitor Maia. Lembrando que essa manobra, quando você pede para alguém, para você visualizar melhor essa via aérea, você tem que pedir para a pessoa empurrar, botar para cima e para a direita ao mesmo tempo, né? Exatamente porque você está laringoscopando naquele eixo, né? Normalmente você entra lá da direita, vai vindo para a esquerda, por isso que você vai conseguir visualizar melhor aquela via aérea. Além da técnica bimanual, né? É extremamente importante que a gente domine essa técnica bimanual, porque em pacientes que têm via aérea muito anterior, só essa manobra já consegue dar para a gente mais segurança para poder entubar, certo? Outros pontos, pessoal, é no uso da bolsa válvula máscara, né? Em pacientes desdentados ou pacientes que não tenham prótese, é muito interessante a gente entender que, às vezes, a gente pode botar gaze, né? A gente pega gaze, bem nesse espaço que fica aqui, né, dos dentes. Sabe, pessoal, onde fica aquele sulco aqui da pessoa que fica sem dentes? A gente acopla a gaze aqui, coloca alguma coisa para vedar, porque isso vai melhorar a vedação da bolsa válvula máscara. Outra coisa que a gente pode fazer em pacientes que não têm risco de broncoaspiração é passar uma cânula de Guedel. Muitas vezes a queda da base da língua, às vezes o paciente faz algum trismo durante o procedimento, o que impediria, né, essa oxigenação desse paciente. E em pacientes que têm muita barba ou pacientes que estão com sangue no rosto, secreção no rosto, o ideal é que a gente pudesse vedar com papel filme a região dos pacientes para que a máscara da bolsa válvula máscara conseguisse acoplar de uma maneira mais efetiva. Tá? Então, esses são algumas dicas básicas para melhorar a ventilação com a bolsa válvula máscara, já que a gente sabe que no momento em que a laringoscopia fica difícil, é o nosso primeiro procedimento de resgate para essa via aérea. Tá certo, pessoal? Outra coisa que, assim, é muito importante, tem em qualquer lugar aqui onde você manipula um paciente crítico, é o buge. O que é o buge? O buge, pessoal, ele é nada mais do que uma haste flexível, longa, tá certo? Que ele vai funcionar basicamente como um guia da via aérea para você poder direcionar a sua intubação. Normalmente, quando a gente vai intubar, existem pacientes que não, como a gente viu lá, né, o Cormac Lehane 3, o Cormac Lehane até 2B,
é muito difícil, às vezes, a gente conseguir passar o tubo, porque na hora que a gente passa o tubo, a gente perde a visão, né? E às vezes, passando uma estrutura menor, como é o bugie, é muito mais fácil. E além de menor, como vocês podem olhar nessa imagem, pessoal, a ponta dele, né, ele tem um segmento distal anguladozinho, que é bem para a anatomia da via aérea, que é mais anterior. Então, normalmente, só de você passar, ele já segue o caminho natural da traqueia, tá certo? Outra coisa é que a pontinha dele, como vocês podem ver, é circular, né, para poder não causar lesão de via aérea. Né? Outra coisa importante é que ele é extremamente antiaderente, então ele não fica aderindo nos tecidos para poder impedir. Ele tem várias marcações anteriores para que você mantenha essas marcações anteriores para você não perder a anatomia do bugie para ele entrar. Então vocês podem ver esses pontinhos pretos, eles têm sempre que estar anteriores e você sempre tem que estar vendo eles serem passados. Né? Então como é que a gente faz? Normalmente a gente laringoscópia esse doente, a gente passa esse bugie dentro da via aérea e depois a gente vem com o tubo por dentro desse bugie, passa e retira o bugie. Certo? Eu vou mostrar um vídeo aqui rapidinho para vocês terem a noção. Os estudos já mostraram, pessoal, que mesmo na laringoscopia não difícil, aumentou-se a taxa de sucesso com o uso do bugie em comparação ao uso sem o bugie, tá certo? Mostrando então a importância, pessoal, disso aí. É um equipamento extremamente barato. Eu até estava vendo aqui, é coisa de R$30, R$40. Então, assim, é muito importante. Se quem puder ter, quem puder andar, para UTI ter é extremamente importante, tá certo? Existe uma técnica de passagem onde você já passa o bugie com o tubo acoplado nele, como vocês estão vendo aí, né? Primeiro você já bota o tubo, deixa a parte da frente solta, você vai lá, introduz na via aérea, depois você só faz tirar e introduzir o bugie normalmente mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui um vídeo rapidinho, demonstrativo, tanto um vídeo de um curso, né, da USP, onde o médico passa, vocês podem ver que ele está usando, né, essa técnica que, como eu estou falando para vocês, né, eles fazem lá a laringoscopia. Depois que eles fazem a laringoscopia, eles vão introduzir o bugie. Vejam a anatomia do bugie, né? O bugie tem essa ponta anteriorizada exatamente para que o caminho preferível dele seja o da traqueia, né? Laringoscopou aí o boneco. Não vou comentar muito a parte da laringoscopia, porque já foi comentada por Vitor. E aí vocês podem ver, né? Ele vai introduzir, vou adiantar um pouquinho, ó. Quando eles introduzem, fica muito mais fácil dele entrar na via aérea e ele vai guiar o tubo depois disso. Porque, querendo ou não, o tubo é grosso e o tubo, às vezes, dependendo do fio guia, ele você não consegue anatomicamente botar ele no lugar onde você está querendo. Então, esse bugie, ele auxilia muito no direcionamento do tubo. Depois disso, é só você puxar o tubo, puxar o bugie e ir introduzindo o tubo da maneira a qual ele está fazendo. E depois você vai fazer o restante do procedimento como manda o protocolo, tá certo, pessoal? Vocês conseguiram ver o vídeo direitinho? Ok. E aí, tem outro vídeo aqui também. Esse vídeo, basicamente, foi um vídeo que eu fiz, numa videolaringoscopia que eu realizei até recente, onde vocês vão poder ver o bugie, né, entrando dentro da via aérea do paciente, certo? Esse aqui é o bugie, ó, com intubação difícil, um paciente obeso, tá? Onde eu fiz a passagem por videolaringoscopia. Percebo que mesmo usando o videolaringoscópio, o uso do bugie ele é efetivo para poder melhorar ainda a eficácia da nossa via aérea. Vale ressaltar que essa paciente era uma paciente que estava extremamente hipoxêmica e que demandava rapidez no procedimento. Bom, pessoal, passando aqui agora, nós vamos falar sobre a máscara laríngea, tá certo? Isso que vocês estão vendo aqui é uma máscara laríngea. A máscara laríngea, ela é um dispositivo extraglótico do tipo supraglótico, porque ela exatamente fica, né, acima da laringe. Vocês podem ver que ela tem aqui um manguito, né? Tá vendo aqui, ó, onde é insuflado aqui o cuffzinho, como se fosse um tubo, né? Aí que você insufla esse cuff, só que com a quantidade de ar um pouco maior, né? E aí essa parte dessa máscara laranja aqui, ela vai insuflar lá dentro da via aérea do paciente, supraglótico, né? Então ele vai ali vedar, né, o eixo oral do paciente, porém ele vai estar vedando e conseguindo ventilar a laringe daquele paciente, né? Existem várias marcas de máscara laríngea, algumas têm até aspiração de conteúdo gástrico, como vocês podem ver, é tipo um canal para poder você fazer aspiração gástrica, tá certo? Existem vários tamanhos que podem variar de paciente para paciente. Vale ressaltar que a máscara laríngea, ela não pode ser um dispositivo definitivo, principalmente porque ela não evita broncoaspiração, tá certo, pessoal? Esse é o principal questionamento da questão da máscara laríngea. Então, existem algumas fontes que falam de 4 horas, outros que falam de 6 horas. Enfim, na realidade, é até alguém vir e conseguir fazer uma via aérea definitiva desse paciente que você, muito provavelmente, não conseguiu entubar,
tá certo? Vale ressaltar que da máscara laríngea, para você passar, você tem que pegar ela, como eu peguei aqui por esse profissional aqui, né? Pega como se fosse um lápis, introduzindo o dedo indicador nessa pontinha aqui, né? Entre o balãozinho que está desinsuflado, né? Claro, para poder entrar na boca do paciente. E aí você pode fazer a abertura do paciente, pode até puxar um pouquinho a língua, cuidado para o paciente não morder, tá certo? E você vai introduzindo até onde você conseguir. E depois que você introduzir até onde você conseguiu, você faz, você insufla o balão e você começa a tentar ventilar ali, ou com o ventilador, ou com a bolsa válvula máscara, através do conector ali, tá certo, pessoal? Então, onde é que a gente usa a máscara laríngea? É naquele paciente onde a gente não conseguiu laringoscopar, mas é aquele paciente onde a gente está conseguindo ventilar ele com bolsa válvula máscara. Então, é aquele paciente que a gente não tem aquela situação nino, né? Não entuba no oxigênio. Então, a gente passa até nós temos tempo, chamar outra pessoa, pegar material para crico cirúrgica para poder adiantar a nossa vida, tá certo? Outro método é o videolaringoscópio, tá, pessoal? Eu não vou falar de outros dispositivos porque não é a nossa realidade. Então, vou falar o que são mais a nossa realidade, tá? O videolaringoscópio, como vocês podem ver, é um laringoscópio que ele é guiado por uma câmera, tá certo? Essa foto aqui é uma foto de um paciente que eu entubei lá na UTI, com um videolaringoscópio que eu comprei, que é esse azulzinho aqui. Ele é uma versão um pouco mais barata dos videolaringoscópios, mas que funciona da mesma maneira. Vale ressaltar que a laringoscopia... Vale ressaltar que a videolaringoscopia ela não se compara com a laringoscopia direta, porque, primeiro, você não vai precisar ver, né, a via aérea. Então, você não precisa habituar o posicionamento. O posicionamento do paciente é outro com o videolaringoscópio. A passagem do laringo pela boca do paciente é outro, porque ele já tem uma curvatura mais alongada, ou mais curva, para poder se adaptar a essa via aérea desse paciente. Então, sendo assim, apesar do videolaringo ser uma ótima alternativa, ela vai precisar de treinamento, tá certo, pessoal? Para poder ser feito. Eu vou botar aqui o vídeo dessa videolaringoscopia aqui que eu realizei, inclusive, no USE, só para vocês verem como é que é. A gente consegue ver bem a via aérea direitinho, aqui a sonda nasointeral passando aqui para a região do esôfago. E aí a gente consegue fazer, né, a passagem do tubo. Vale ressaltar que precisa de um treinamento um pouco mais específico para poder lidar com o videolaringoscópio, apesar de ele facilitar bastante as vias aéreas dos pacientes. Outra coisa, pessoal, importante é a lâmina de McCoy, né? Ou a famosa lâmina articulada. Vocês lembram que eu falei para vocês do paciente que tinha com Mark-Lehane ruim, né? É aquele paciente que você não consegue visualizar direito ali, as cordas vocais. Muitas vezes a epiglote cai assim, né? Em cima da via aérea, o que dificulta muito a passagem do tubo. E vocês podem ver nessa lâmina de McCoy, é que a ponta dela, a pontinha dela, consegue fazer uma tração bem na ponta, que é o que consegue puxar esse epiglote muitas vezes e o restante dessa via aérea para você conseguir ver pelo menos um pouquinho ali para poder passar ou o buge ou passar o tubo, tá certo? Infelizmente essa lâmina é muito cara, é a lâmina mais barata que eu achei dessa aí, custa mais de R$1.500. Então, assim, querendo ou não é uma realidade. Tem hospitais que eu trabalho que tem, mas infelizmente não é a realidade em todos os lugares, tá certo? Eu só entubei com essa lâmina de McCoy uma vez e, assim, foi excelente. Melhora bastante em pacientes que têm indicação, né, que são esses pacientes que eu falei, a visualização da via aérea. Tá? E outro, pessoal, quando a gente chega naquela situação, né, que a gente não conseguiu, chegando numa via aérea falha que a gente nem entuba e nem ventila, a gente tem que partir para a cricotireoidostomia, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a cricotireoidostomia, pessoal, porque a incidência de cricotireoidostomia é muito baixa. De qualquer sorte, na minha vida inteira, eu tenho pouco tempo de profissão, mas eu só fiz uma vez, que foi no SAMU, por conta de um paciente de trauma, tá? Mas vale a gente entender que existem pacientes que também vão ter uma cricotireoidostomia difícil, que são pacientes que passaram por cirurgias no pescoço recente, pacientes que têm massa, né? Pacientes obesos, pacientes que tomaram radiação no pescoço ou que têm algum tumor. O ideal é que a gente palpe a membrana cricotireoide, né? Como vocês estão vendo nas imagens, tá certo? O ideal é que a gente faça um corte transversal, tá certo? Esse corte longitudinal, ele é indicado para pacientes obesos, onde a gente não consegue identificar muito bem onde está. Mas quando a gente consegue identificar bem o local da membrana, o ideal é que o corte ele seja transversal, como vocês estão vendo aqui nessa paciente sendo feito, né? Então, você vai fazer a incisão. O que depois você pode fazer é passar um buge para poder guiar você, e depois você pode passar um traqueóstomo menor, um traqueóstomo 6, às vezes 5,5, ou desculpa, um tubo 6 ou um traqueóstomo pediátrico para poder manter essa via aérea cirúrgica até você conseguir fazer uma traqueostomia. Uma coisa muito importante para quem faz POCs aí é a gente conseguir, em pacientes que têm muitos preditores de via aérea difícil, a gente já conseguir marcar essa membrana cricotireoide através da ultrassonografia, tá certo?
Isso é uma parte mais prática, mas só para saber que até alguns anestesistas já fazem isso, já delimitam a marcação para poder, em caso necessário, fazer isso aí. Certo, pessoal? Pessoal, veja, aqui a gente finaliza a parte disso que eu conversei com vocês. Eu só vou trazer aqui 3 casos que são muito frequentes na nossa UTI, tá certo? Só para a gente ter um manejo mais prático, algumas dicas importantes. A primeira é o paciente obeso. Na UTI a gente tem muito paciente obeso, né? O Covid nos mostrou isso, tá? Então, vai entubar um paciente obeso, já saiba. Esse paciente é uma provável viária difícil, tá certo? Então, faça tudo o que você conseguir melhor antes de iniciar a laringoscopia desse paciente. Posicione bem, tente pré-oxigenar bem, separe o material, bote nessa posição, como eu falei para vocês. Outra coisa extremamente importante, pessoal, de ser avaliado nesses pacientes é a questão também de tamanho de língua, né? Avaliar em pacientes que são, além de obesos muito grandes, uma lâmina um pouco maior, uma lâmina 5, para a gente conseguir acessar aquela via aérea daquele paciente, que às vezes é muito difícil, tá certo? Então, o posicionamento em rampa, ele é excelente, tá? A época do Covid me ensinou muito nesse sentido da posição de rampa, onde a gente, às vezes, tinha um paciente que entubava quase sentado. Outro ponto que acontece muito na UTI é aquela obstrução que o paciente faz estridor pós-extubação, né? É muito comum. E aí a gente, às vezes, tenta fazer medidas clínicas e muitas vezes dá ruim, né? Porque a gente vai tentar entubar esse paciente, a gente não vai conseguir porque ele já está obstruindo e ele faz aquele nino, né? Não entuba e não ventila. Então, assim, é uma situação que a gente tem que ter certa atenção, tá certo? E estar sempre preparado, às vezes chamar o colega que é cirurgião, um colega que tem experiência em fazer cricotireoidostomia, às vezes tem um buge, porque às vezes tem só um espaço que você consegue ver, às vezes passar um tubo menor, né, por aquele buge, para poder ser um tubo que se adeque até você conseguir compensar esse paciente de maneira clínica, tá? E o outro caso que é muito comum é aquele idosinho, né, que é magro e que não tem prótese. Isso aí eu acho que é também carro-chefe, que nem o paciente obeso. Então, lembrar das dicas que eu falei, né, de botar gás muitas vezes. Caso o paciente tenha dentadura, o ideal é que a gente primeiro pré-oxigene esse paciente ou ventile esse paciente, se for necessário, né, com bolsa válvula máscara, com a dentadura. E aí, na hora que a gente for laringoscopar, a gente tira, tá certo? Então, lembrar dessa vedação que a gente pode fazer, botar a dentadura se esse paciente tiver e depois tirar para poder fazer a intubação, tá certo? E claro, pessoal, tem que estar planejado com a equipe. Não adianta fazer nada se você não tiver planejado com a sua equipe. Explique para a equipe. Mostre por que você quer fazer isso. Mostre por que você vai posicionar. Dificilmente alguém da sua equipe vai colaborar com você se você dizer, vamos posicionar assim, se você não explicar o porquê. Né? Acho que um dos motivos dessa aula também é tentar mostrar isso para a equipe muito profissional, que a gente precisa da ajuda de vocês. Sem vocês, a gente não consegue, muitas vezes, manejar esse paciente da intubação difícil, e que é extremamente importante para o paciente, porque a deterioração clínica dele pode ser grande, caso a gente não consiga fazer isso, certo? Deixo aqui, pessoal, algumas mensagens finais, que devemos utilizar sempre os preditores da via aérea difícil de maneira rotineira, tá? Já virou minha prática, inclusive eu ando até com a mania de ficar vendo pessoas na rua e já dizendo, aquilo ali é uma via aérea difícil, ali não é uma via aérea difícil. Outro ponto é estar preparado e capacitado junto com sua equipe, como eu falei para vocês. Capacitar a equipe junto é extremamente importante, né? O ponto 3, eu tenho até uma crítica a fazer, né? Que é tenha um material para via aérea difícil e via aérea falha e esteja capacitado a usá-los, né? É importante, pessoal, que a gente invista nisso e dê o devido valor, né, a essa questão. Como eu falei, muitas vezes eu que trabalhei em ambulância, às vezes a gente estava sozinho no meio da rua com um paciente com via aérea difícil. E só nesses momentos a gente dá importância, né, para esses materiais e para essa capacitação. Então é importante a gente invista nos nossos setores, em manter uma maleta de via aérea difícil e sempre capacitar os profissionais para isso. O ponto 4 é que tenha sempre um plano A e B em mente. Se não der certo, já procure outro, tá certo? E o quinto, sempre peça ajuda. Sempre peça ajuda. Basicamente, eu tenho um protocolo que quando eu vou entubar qualquer paciente, seja ele via aérea difícil ou via aérea possivelmente fácil, eu sempre chamo um colega médico para estar comigo, porque além de me sentir um pouco mais seguro, né, tecnicamente, às vezes só o fato do colega estar ali lhe dando algumas dicas cognitivas, lhe dando algumas dicas ali sobre posicionamento, isso vai ajudar muito. E, claro, só quem ganha é o paciente, tá certo? Pessoal, vou encerrar essa aula com uma frase dita por um colega de plantão, né, que acho que aí muitos conhecem, que ele dizia bem assim, para mim não existe via aérea difícil, pois quando vejo que irá se tornar difícil, eu peço ajuda, e então ela se tornará difícil para outro colega. Então, eu acho que essa é a mensagem, e obrigado, pessoal. Grande abraço para vocês. JVF, João Vitor Fontes. Grande sábio. Presente.
O que eu costumo falar, né? Pensou em entubar, vou discutir com um colega, vou discutir com o fisioterapeuta, vamos entubar ou não, não sei o quê. Já coloca 100% ali no 100% não, né? Já coloca uma máscara de Hudson a 15 litros, no máximo que conseguir, aumenta, se puder, coloca um catéter com alto fluxo, faz uma pré-oxigenação ideal e por quanto mais tempo puder, melhor. Reza a lenda que se o paciente inspirar fundo aí 4 vezes, qualquer um da gente, se inspirar fundo 4 vezes, troca todo o ar que tem no pulmão. Então imagine você trocar para quase 80% de oxigênio no pulmão, por muito tempo. Então isso daí vai garantir uma tranquilidade para vocês na hora de fazer o processo de intubação em si. Vejo alguns colegas intubando paciente, né, fazendo procedimento com paciente saturando ali em 90, 94, sem esperar a oxigenação, a pré-oxigenação acontecer. Tá? Então bato na tecla da importância da pré-oxigenação, como foi dito nas aulas. Talvez vou comentar uns negócios mais simples. Dose não só do fentanil, mas para tudo, né? Vamos se atentar com a idade, com o shape do paciente, com a altura, além do peso. É muito comum, eu via muito na vermelha, a galera pegando ali a ampolinha de dormonide e botando nos veinhos, na veinha, né? Então, assim, os 15 miligramas para um idosinho é extremamente diferente do que os 15 miligramas para aquele jovem que bateu a cabeça no acidente de moto, que tem o shape totalmente diferente, uma idosinha pequenininha, magrinha. Então, isso dá repercussão hemodinâmica importante no paciente. A gente tem alguns trabalhos que estão mostrando aí o uso do fentanil, o uso do etomidato, mas de forma geral eu costumo usar pelo menos 2 ml de fentanil para qualquer paciente, é uma dose relativamente ok para todo mundo. Então mesmo se for um paciente mais cheinho, né, que pudesse usar uma dose maior, eu uso 2 ml pelo menos. E o etomidato eu costumo usar normal, ampolinha, sem essa preocupação aí do paciente séptico, não. Foi um estudo que apareceu, deu repercussão, mas ainda não está tão, né, aquele bater o martelo. Uma curiosidade, o Malampate Zero ele existe, certo? Uma vez eu até com um anestesista falando sobre essa aula, ele mesmo tinha um Malampate Zero, dá para ver a glote do paciente só dele abrir a boca, é uma doideira. Talvez os pontos fortes que eu quero que todo médico, todo fisioterapeuta, todo enfermeiro e todo técnico prestem muita atenção. A gente talvez faça até um checklist, certo? Para ter vamos dizer assim, um protocolo de intubação segura. Eu acho que todo mundo, a gente tem que bater na tecla, não está todos os profissionais aqui, mas repercutam isso, né, ao longo dos plantões, é o posicionamento do doente. Eu não sei, de fato, assim, depois que a gente estuda um pouco, tal, vocês notem que as 2 aulas ninguém falou em decúbito 0 grau. Eu não sei de onde vem essa filosofia de entubar paciente a 0 grau sem colocar o coxinho no occipital e sem, inclusive, fazer talvez o decúbito já ali com 30 graus, 25, 40 graus para facilitar. Eu não faço ideia, porque todo mundo, vocês podem observar, eu tenho foto no meu celular de plantonistas entubando a 0 grau e fazendo o maior esforço, ficando todo corcunda, se empenando para poder achar o melhor eixo. Sendo que o posicionamento ideal do paciente, vocês conseguem fazer para até aliviar as costas e tudo, melhorar o posicionamento só ajeitando antes mesmo o doente na cama. Então, no penúltimo slide aí de Lucas, né, ficou até uma imagem legal, que é a imagem do paciente com esse decúbito a 30 graus. Bota aí, Lucas, só para eu mostrar uma coisa. O posicionamento ideal, certo? Aqui eu lanço até o desafio. Todo mundo que quando for participar de uma intubação, qualquer um, médico, físio, enfermeiro, eu quero que vocês se atentem a isso. Isso, tá legal. Que tem no obeso, né? Logo embaixo tem o gordinho aí, o carinha. Notem que o tragus, né? A orelha dele tá na linha exata do externo. Essa é a posição que tem que estar, certo? A orelha do doente ela tem que estar ou na altura do externo ou mesmo um pouco acima. Então a posição de sniffer com esses coxins aí na occipital, ela facilita muito esse posicionamento. Isso daí vai facilitar demais a intubação. Ninguém intuba corcunda se deixar o paciente desse jeito. Quanto mais gordinho for o paciente, mais vai ter que talvez colocar um coxim antes
da região occipital. Então você vai fazendo meio que uma montanha. Né? Vai colocando ali das costas, vai subindo, vai inchando ali a região, principalmente da occipital, fazendo meio que um triângulo. Se vocês colocam o paciente a meio que 30 graus ali, já facilita, você já levanta a cabeça do doente. E eu recomendo que todo mundo faça isso em todos os doentes, né? Não é porque o cara é gordinho que você vai fazer só neles. Faz em todos os doentes. Coloca sempre a posição de sniffer e levanta um pouquinho a cabeceira. Isso facilita demais, né? Como o Vitor falou, como o Lucas falou, a via aérea difícil não é aquela via aérea que a gente, eu não consegui entubar, foi difícil. É aquela via aérea que você faz todo o procedimento certinho e não consegue entubar desse jeito, tá? Então, a partir do momento que a gente não posiciona bem um doente, não dá para dizer que a via aérea foi difícil. O processo em si, ele falhou. Você não conseguiu entubar porque não oxigenou adequadamente, o cara desaturou. Então, não foi adequado o processo de preparação para intubação. Toda vez que Lucas falou sobre ter alguém do lado, eu lembrava de Mauro. Mauro uma vez me contou. Uma vez ele contou a história que estava no pronto-socorro e ia entubar um doente. Ele chamou um cara que era recém-formado para ficar do lado, só zanzando. Aí ele falou: ei, chega aqui, daquele jeito dele. Aí o rapaz falou: não, eu me formei tem 2 semanas, eu não sei entubar. Ele: sim, mas fica aqui rodando um pouquinho. Velho, a sensação que dá é muito boa. Você não precisa de alguém que vai te acudir, você não precisa de um anestesista, você não precisa do cara que já entuba há 30 anos. A sensação de ter alguém por perto para ajudar é muito boa. Então, a sensação de ter outro médico e de ter uma equipe que ajude você com o procedimento é muito importante. Então a equipe toda, por um completo, é muito importante que traga essa transparência de tranquilidade para todos, né, em volta, principalmente para o médico. E eu recomendo fortemente que todos vocês que forem entubar, entubem como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque ao longo da vida a gente vai ficando um pouco frio para alguns procedimentos, para o dia a dia. E você ficar frio, você ficar muito cômodo para intubação, é só mais uma intubação. Vez ou outra você pode falhar, vez ou outra você pode posicionar mal o doente, vez ou outra você pode pré-oxigenar mais. Rapidinho aqui a gente intuba e pode dar problema. E intubação é diferente de acesso central, intubação é diferente de gasometria, porque a intubação mexe com a via aérea do doente. Se vocês não conseguirem intubar o doente, pode dar um problema muito mais sério do que, eu não consegui achar a veia do doente, eu vou tentar de novo, eu vou posicionar melhor. A intubação é um processo que pode acometer a vida do doente. Eu tenho um protocolozinho do anestesista que eles falam sobre voltar para a zona verde. Não conseguiu entubar, volta para a zona verde e aí ventila o doente. Nesse você vai ventilar, você para e pensa, o que eu posso fazer? Eu posso posicionar melhor, eu posso trocar o meu material para entubar, eu posso ver se a sedação está adequada. E nesse momento o pessoal também pode dar alguma ajuda em relação a isso. Às vezes você está nervoso, alguma coisa de fora, o pessoal que está do lado, fisioterapeuta, enfermeiro, pode dar uma noção. Será que não é melhor aumentar um pouquinho a cabeceira do doente? Então, assim, a equipe toda está entubando junto ali o doente. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. O médico, principalmente o médico que é recém-formado tudo, não levem ele tipo assim, o cara é snob, é qualquer coisa, não vou ajudar. Não façam isso, porque em teoria a gente está tentando salvar um doente, né? Não queiram estragar esse momento em relação ao doente. Então, eu lanço aqui o desafio, tá? De todos que estão aqui, até proliferar esse desafio para os outros, para os demais. Todos agora, quando forem entubar alguém, eu quero que vocês façam esse posicionamento e essa pré-oxigenação adequada. Pré-oxigenar o doente o máximo que conseguir, por mais tempo possível antes do processo em si, respeitar as doses, né, e o tempo de efeito das medicações, para a gente usufruir de fato das medicações, e posicionar bem o doente. E essa posição é posição de sniffer, rampinha de 30 graus em todos os doentes. Tragos, né, a orelha acima do externo do doente, de preferência a cabeça do doente na altura do seu processo, no seu externo, isso facilita muito também, e tentar deixar o máximo ali a posição da cabeça dele paralela ao teto. Josi comentou. Lucas, fala aí que eu vou ler aqui o que o pessoal está falando. Tá. Uma coisa a ser falada, né? Essa questão aí de ter alguém do lado. Isso eu acho extremamente importante. Mauro mesmo é um dos que mais ficam ao meu lado quando eu estou entubando. Então, agradecer também aos colegas, né? Que sempre nos ajudam quando é preciso. Inclusive,
Já teve colega que eu cheguei no plantão e o colega ia sair, aí quando ele ia sair, eu ia entubar, peraí, vai agora não. Depois você vai, exatamente por isso, né? E tem uma diferença da via aérea na UTI ou na emergência, que normalmente não tem a opção de voltar atrás, né? Principalmente se a condição que levou ao motivo da intubação não é reversível. Então, é um intuba ou intuba, muitas vezes, né? Na urgência, na emergência e na UTI. E só para fazer uma observação sobre essa questão do posicionamento, isso ajuda muito. Só vale ressaltar aqui, para o paciente que vai ser submetido à videolaringoscopia, aí esse posicionamento não se aplica. O ideal é que na videolaringoscopia que o paciente fique extremamente reto mesmo, tá? E um pouco mais abaixo, mas isso é um caso específico, só para poder, caso alguém vá treinar a videolaringoscopia, se você colocar ele nessa posição, vai ser muito difícil passar o videolaringoscópio pela técnica mesmo, porque o videolaringoscópio ele tem uma lâmina um pouco mais curva, então ele exige que o paciente esteja mais reto mesmo. Porém, eu posso dizer que de toda a parte aí que Vitor Maia falou, do 7Ps, ainda creio que o posicionamento e a preparação seja o mais importante. Você pode ter a melhor técnica de laringoscopia do mundo, você pode ter o melhor videolaringoscópio do mundo, você pode ter o endoscópio flexível do mundo. Você não vai conseguir entubar se você não posicionar e nem preparar todo o material e equipe juntos. Então, faz-se importante aí esse manejo multidisciplinar desse paciente que precisa de uma ação rápida, né, muitas vezes. Então, agradeço, inclusive, a todos os colegas que já me ajudaram no processo de incubação e tal, e que a gente possa perpetuar esse conhecimento. Muito legal. Josi comentou aí dos laringos, né? Que realmente essas últimas 2 semanas a gente teve problema com os laringos. A gente já conseguiu 2 kits novos e eu e a Adriana a gente tá vendo outros kits para chegar lá na UTI. Estão acendendo com luz LED top. Boa. Por essa não vão ter. Já era difícil. É isso mesmo. Como diria nosso amigo Roberto, um equipamento ruim, toda via aérea é difícil. Toda já era difícil. Eu gostei muito dessa frase. Esse nosso kit aí estava meio ruim. Mas vamos aprimorar aí para poder a gente ter uma melhora aí nesses equipamentos. Obrigado aí, doutora Josi, pela lembrança. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigado aí a Transgrima, o Wonderful Gelados pelo patrocínio das aulas. Ficou terça-feira que vem tem mais uma agora sobre via aérea ou sobre ventilação mecânica. Nosso paciente ele já passou mal, já oxigenou, já usou dispositivo, foi entubado. Próxima semana a gente vai ver como manejar o ventilador dele. Beleza. Agradeço muito a todos que estão aqui, espero que tenham gostado. Vou postar as aulas, estou devendo aí o post das aulas, mas o computador chegou aqui, agora vai dar certo. Roberto, comenta aí para a gente finalizar então. Galera, vou falar 2 coisas muito breves. A primeira que eu acho importante a gente... Só para acrescentar 2 coisinhas que eu acho que na prática me acometem, assim, me importam muito. A primeira é sobre a decisão de garantir uma via aérea definitiva para o paciente, que duas dicas fundamentais. Uma é, pense para que direção seu paciente está indo, né? No momento que você encontra com ele num grau de insuficiência respiratória ou com algum sinal de gravidade, de provável deterioração futura. Aí a gente tem que sempre olhar para que direção seu paciente está indo. Se ele está num caminho de melhora nas últimas horas, nos últimos dias, você pode ter um pouco de supervisão assim, controlada. Mas se ele está descendo uma ladeira nas últimas horas, às vezes é muito melhor que você seja mais agressivo e intube mais cedo o paciente na situação de urgência, antes que vire uma situação de emergência, antes que vire, por exemplo, uma situação de via aérea fisiologicamente difícil. A segunda coisa é que, sabendo orientar as pessoas, tem vários truquezinhos miúdos que a gente pode conseguir fazer durante a intubação orotraqueal que facilitam bastante. Principalmente se você tiver se passado em adotar uma posição adequada como de sniffer, ter feito um coxinho adequado. Então, com frequência, quando eu estou fazendo uma intubação orotraqueal, eu peço para que alguém fique com o controle do leito do paciente, para se a gente precisar mudar a inclinação do dorso dele. A segunda coisa é que, às vezes, você pode pedir para algum colega que está ali do lado, seja o colega que está manejando o equipamento de ventilação e a sonda, o fisioterapeuta, ou um outro colega médico do lado que você fosse um segundo intubador, que ele te auxilie elevando a cabeça do paciente pelo occipital. Às vezes, se a via aérea não está na posição adequada, você consegue fazer uma movimentação com isso, com o buck, que facilita muito a via aérea do paciente. Agora, isso, claro, no caso do paciente que não tem nenhuma restrição de movimentação da cervical. Beleza, acho que eram essas coisas. Boa, valeu. Pessoal, boa noite. Até a próxima terça, então. Qualquer coisa a gente tá junto aí na parte prática.
Um abração, obrigado, meninos. Vocês foram show. Lucas, Vitor, valeuzão. Valeu.